Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá, gente? Então, semana passada a gente deu início ao conteúdo no segundo bimestre de dança e luta, né? Falamos das origens das danças eh, com base no europeu, no africano, no indígena, né? Depois começamos a falar do ciclo junino, falando sobre quadrilha e suas manifestações, né, culturais, suas manifestações folclóricas. E hoje a gente vai para outra manifestação cultural de Pernambuco, fundada em Pernambuco, mais precisamente no sertão pernambucano, tá? Que é o chachado. Então, o chachado faz parte das danças folclóricas pernambucanas, assim como o frevo, como a quadrilha, tá bom? O chachado nasceu no sertão pernambucano. Dança-se em fila indiana, um atrás do outro, sem volteio, avançando o pé direito, fazendo de 3 a 4 movimentos laterais e puxando o esquerdo, num rápido e deslizado sapateado. Tem letra agressiva e música simples, com acompanhamento de zabumbas, pífanos, que é uma espécie de flauta, tá? Triângulo e sanfona. O principal nome do chachado foi Virgulino Lampião, tá certo? E as músicas são voltadas para o cangaço, tá certo? Os principais artistas que divulgaram o chachado foi o sanfoneiro Camarão, também sanfoneiro Sivuca e também sanfoneiro Luiz Gonzaga, tá bom? O primeiro registro do chachado foi na década de 1910, tá certo? O chachado é uma manifestação cultural que cantava e contava através do canto as histórias do dia a dia do cangaço, tá? E qual a principal vestimenta para dançar o chachado? A principal vestimenta era justamente a dos cangaceiros, com alpargata de couro, com, é, com arma de fogo, tá certo? E aí a gente vai ver também um vídeo agora falando um pouco da história do surgimento e seus principais personagens do chachado, tá certo? E lá vem Sabino, mais lampião, chapéu de couro e o fuzil na mão. Vem Sabino, mais lampião, chapéu quebrado e o fuzil na mão. Só por causa do chocalho desgastou-se o menino. E qualquer casa de rabicho vira bicho lampião. Vale do Pajeú e região do Mojotó. Um Pernambuco marcado pela paisagem cinzenta, chão seco e temperatura média de 30 graus, rachando o homem à sombra. Desenhado por serras e cortado por rios, o sertão é um lugar seco e belo. Deixado à margem do desenvolvimento, tornou-se rico em mistérios, história e cultura popular. As duras condições climáticas, a vegetação agressiva, a ausência de justiça e progresso criaram um sertanejo de alma destemida. Homem que não esperava pela lei para resolver questões pessoais. Entre os vários fenômenos sociais que surgiram no Nordeste, o banditismo rural se tornou uma alternativa para fazer vingança, impor a força e garantir sobrevivência. Com a tragédia social do cangaço, o sertanejo conheceu a arte que brotou da violência. Nessa terra brasileira que sempre teve embaraço, eu convido o seu Feitosa para fazer como eu faço, fazer uma explanação do chachado e do cangaço. Eu, Antônio e Livino, andamos pelo sertão,
Soldado que nos enfrentar, dá frio no coração, porque já sabe que corre, e se for teimoso morre, vai morar dentro do chão. Zabelê, meu filho, arrasta esse fole. Era uma dança de homens isolados, que geralmente se dava numa latada, com piso, coberta, cantava apenas um, com apoio no instrumento musical, numa sanfona, eventualmente numa percussão, uma zabumba, ou nada disso, apenas a voz humana, tirando o verso e o estribilho cantado por todo o pessoal. Olha lá, Zé Caetano, olha a bala do meu rei. Quando ela sai de dentro, respeito o padre, se tá pisada, tô pisada. A música e a dança do chachado retratam a postura épica e viril do bandido das caatingas, homem que precisava dançar armado para se proteger. Segundo pesquisadores, o registro mais antigo do chachado situa-se no final da década de 10 deste século, no bando do cangaceiro Sebastião Pereira, mais conhecido como Senhor Pereira. Senhor Pereira e seus cabras pertenciam ao cangaço movido por vingança contra a família Carvalho na região do Pajeú, em Pernambuco. O chachado era a diversão da cabroeira, o sapateado das alpercatas de rabicho. O que caracteriza a dança é ser uma dança masculina, uma dança guerreira, feita por homens, geralmente em cima de uma estrofe improvisada por um cabra do próprio grupo, e essa estrofe ligada seja a um acidente geográfico, um animal da caatinga, mas sobretudo fazendo uma crítica a fatos da própria saga do cangaço. A covardia de um determinado oficial, a valentia de um determinado sargento, a vitória do cangaceiro fulano de tal num combate recente que houve. Quer dizer, era uma manifestação artística engajada e, ao mesmo tempo, ligado ao lazer no bando, ligado também ao canto da glória do grupo, exaltando as façanhas daquele próprio grupo. Ai, que embora Zé Caetano vai pedir tua admissão, para vir mais nas abrobaburi com Sebastião. Na coreografia, os cangaceiros seguiam em fila indiana, formavam círculos, duas colunas e teciam várias figuras geométricas. O passo do chachado é a pisada, composta por 3 ou 4 movimentos laterais com um dos pés, enquanto o outro pé serve de apoio ou pode alternar o passo. O chachado dançava com a perna só. Dançava com a perna só. Dançava. Depois eu me levanto. A alpercata de rabicho era o principal elemento de percussão para a dança do chachado. O som da alpercata marcava o ritmo da dança, reforçado pela pancada com o cabo do fuzil no chão e a batida na argola do rifle Winchester. O modelo 1892 do rifle Winchester, o modelo de cavalaria, ele possuía essa pequena argola que era usada para amarrar a arma na lua da sela e conduzi-la em viagem. E os cangaceiros usavam essa argola do rifle Winchester para marcar o ritmo durante a dança do chachado, fazendo de uma arma de fogo um instrumento musical. No ano de 1920, Senhor Pereira recebia 3 novos cabras, os irmãos Antônio, Livino e Virgulino Ferreira, o Lampião. Em 1922, Senhor Pereira se afastou do cangaço e Lampião assumiu a liderança do grupo. Herda as táticas de guerrilha e a dança do chachado. O grupo cresce, a dança adquire novas coreografias e outras canções.
Lampião fez um passeio lá pro lado da ribeira, convidou o Quilimintino pra brigar, pra moça ver. É lampe, 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 brigolim, tem mais irmão com ele, Antônio Ferreira. Os versos são mais ricos, o chachado se desenvolve com o Lampião, como tudo mais. E ele vai, então, da época em que entra no cangaço, em 17, a época em que assume a chefia do grupo, em 1922, até 1928, quando ele é obrigado, na metade do ano, a deixar Pernambuco, devido às perseguições fortíssimas do chefe de polícia da época. E na Bahia, Lampião encontra, onde ele vai se refugiar, como nós sabemos, ele encontra uma certa familiaridade naquela zona do nordeste da Bahia, porque havia muita gente de Pernambuco que estava residindo ali, sobretudo em Curaçá, Xorroxó, Uauá, Várzea da Ema. E ele consegue, junto àquele pessoal, um bom voluntariado e consegue ensinar o chachado às pessoas que não conheciam. E é assim que o chachado vai ganhando os sertões da Bahia, depois os sertões de Sergipe, como já tinham ganho os sertões de Alagoas anteriormente e os sertões da Paraíba. No distrito de Nazaré do Pico, pertencente ao município de Floresta, Pernambuco, uma força volante da Polícia Militar foi criada no ano de 1923 para combater o cangaço. A Força de Nazaré alcançou uma fama e alcançou uma confiança dos superiores militares e do próprio governo pela sua coragem, pela sua... por seu esforço de se vencer sempre o combate, que ficou famosa não só em Pernambuco, como em todo o Nordeste. Era conhecida a Força de Nazaré, a Força de Odilon Flor, a Força de Teófanes, eram conhecidas. A Força de Manuel Flor, então a gente vê que os próprios soldados, os próprios integrantes da Força começavam a cantar, e muitas dessas músicas eram em ritmo de chachado, e eram dançadas. Era tudo de uma vez, nos pés, era um chachado nos pés. Um ripizado, era nos pés, e dizendo, chachado, meu bem, chachado, chachado de Lampião, chachado, meu bem, chachado, chachado de Lampião. A pisada do chachado trouxe sua contribuição para a música popular brasileira. Vários artistas gravaram a pancada da alpercata com fuzil em compasso binário. Essa foi a mais divulgada. Eu acho que essa tirou um refrão da própria música dos cangaceiros, né? Aí daí por diante o compositor modificou um pouco a letra, mas o refrão, a estrofe, o estribilho é esse mesmo, que os cangaceiros cantavam. O chachado era a hora do destaque. Tinha grupos que dançavam muito bem, como o de Marinês, que era o próprio Marinês que dançava muito bem chachado. Tinha o Zé Gonzaga também se apresentava com um grupo. Ele, Cacau, eram umas quatro pessoas do grupo. O Cacau, que foi considerado o rei do chachado, entendeu? E tinha vários, isso os que eu conheço, que foi destaque nacional. Cangaceiro tem cultura no sangue, e é assim que se mostra. A ação do progresso foi um dos fatores responsáveis pela redução do banditismo rural no Nordeste brasileiro. O trem, o automóvel, o telégrafo e a ação massificada da Força Volante foram capazes de deter o poderio dos fora da lei no final dos anos 30. Com o fim do cangaço, ex-combatentes e admiradores se empenharam em recriar a dança do chachado. Pernambuco e Paraíba foram os estados que mais se dedicaram a este folguedo guerreiro. Manuel Lopes de Melo, o vulgo Manuel Martins, pertenceu à Volante no município de Serra Talhada, Pernambuco, e conheceu de perto a pisada do chachado. Em 1950, foi fundado o grupo de chachado Manuel Martins,
trazendo para os palcos os passos originais dançados pela volante e por cangaceiros. A primeira formação do grupo chega ao fim em 1977, com o falecimento de seu fundador, Manuel Martins. A chupeta que carrego é o rifle, a cartucheira. O leite é bala de chumbo, muito veloz e certeira. Quem se julga pedra rocha, venha ver se aguenta a brocha de Virgulino Ferreira. A coreografia ela foi feita, boa parte, em cima de figuras geométricas. Eu tenho minha origem no movimento cultural no teatro. Então, a experiência acumulada com o teatro, nós passamos para o chachado. Agora, nós relatamos em alguns momentos alguns episódios memoráveis do cangaço, como, por exemplo, na dança do galope, na parte do galope, a terceira música, se não me engano, nós relatamos o combate da Serra Grande. O chachado, hoje em dia, não é um folguedo só de homens. A figura feminina acrescentou charme e beleza aos movimentos da dança para encantar o grande público. Na região metropolitana do Recife, por exemplo, vários grupos de dança popular utilizam o chachado em diferentes propostas. Coruja e seus tangarás foi um dos primeiros grupos a sapatear o chachado na capital pernambucana. Composto por 6 integrantes, o grupo compõe, toca e dança músicas próprias. Guerra em brincadeira com qualquer da liderança. Numa república safada, um nordeste sem fiança, Lampião com o chachado foi quem divulgou a dança. Realmente, no momento, nós temos assim algumas apresentações que aparecem às vezes assim pela prefeitura, né? Pelo algum órgão cultural aqui do estado, né? Principalmente a prefeitura. Mas ainda não é o bastante, porque anteriormente a gente tinha bastante trabalho, viajavam muito. Esse grupo já foi em quase todos os estados do Brasil, fez o hasteamento também da bandeira nacional. Então hoje a gente vê que esse nosso trabalho regrediu muito, não só nosso, mas como o trabalho de muitos grupos daqui do nosso estado. Na terra pernambucana, Pernambuco é seu estado. E no buqueirão de serra matava mais de um soldado. Pra comemorar a briga ele dançava o chachado. Então, gente, essa dança folclórica do estado de Pernambuco,
chamada chachado, ela está bem próxima da gente, né? Aqui no sertão, aqui do ladinho, tá? E junto à cultura do chachado, a gente também pôde ver no vídeo a questão da literatura de cordel e do repente. Estão diretamente ligadas ao chachado, tá bom? E pelo que a gente também viu no vídeo, porque a gente não vê muito chachado nas ruas ou as pessoas dançando chachado? Simplesmente porque é uma cultura do ciclo junino, né? Então a gente só vai ver justamente nessa época do mês de junho, quando se tem quadrilhas e algumas apresentações envolvem o chachado, né? E a falta de investimento dessa cultura, dessa dança folclórica do estado de Pernambuco, partindo da Secretaria de Cultura do estado de Pernambuco, da prefeitura, das prefeituras das cidades que poderiam estar valorizando o próprio chachado, né? E hoje a gente vê as roupas de cangaceiro e as armas apenas para apresentação. Aquelas espingardas ali, né? Aqueles rifles, hoje faz parte apenas das apresentações. Então alguns não são verdadeiros, é apenas fictício lá para poder apresentar da forma correta de como surgiu o chachado, diferentemente do seu surgimento. No seu surgimento, né, o chachado, o que foi que aconteceu? Aquelas roupas ali não eram fictícias, aquelas armas não eram de brinquedo, né? Eles faziam as danças do chachado e dançavam com as armas para sua própria proteção, caso houvesse alguma emboscada ali, né, de grupos rivais, né, do cangaço. Então, depois dessa explicação, depois desse vídeo muito bem explicado, eu vou passar uma atividade, tá ok? Forte abraço a todos.